Saudações! Vamos agora para o nosso segundo vídeo, aqui correspondendo à primeira unidade desse curso de Economia Brasileira. E eu começo com uma pergunta tranquila, espero. O que é necessário para fazer uma feijoada? Conta a lenda que um grande professor brasileiro fazia essa pergunta para os alunos dele. Eu não sei se é verdade ou mentira, eu gostei da história. Eu não fui aluno dele, então não sei, mas eu gostei da história e comecei a incorporar aqui no meu curso essa pergunta. Do que é preciso para fazer uma feijoada? Claro, se a gente estivesse na aula, em sala de aula, né, na aula presencial, tradicional, eu ia esperar vocês darem algumas respostas para a gente poder motivar a discussão. Mas nós não estamos, então vai ficar meio idiota a brincadeira, mas vamos lá. Eu mesmo faço, eu mesmo respondo. Eu preciso de feijão, precisa dos pertences, dos acompanhamentos, aí pé de porco, precisa de linguiça, e vamos embora, listando esse monte de coisa que está numa feijoada, que a gente tem isso na cabeça, porque nós somos brasileiros, nós gostamos de feijoada. Então tem essa da feijoada, né? Então vamos lá. O que precisa? Ficou meio esquisito que eu dei um pausezinho aqui para resolver um probleminha. Mas precisa de mais coisa para fazer uma feijoada. Não é só o feijão, não é só a linguiça, não é só a carne seca, não é só o pé de porco. Não, tem mais coisa além de todos esses pertences que vocês podem lembrar no momento. O que será? O que falta na minha história? Tem mais coisa. Tem mais alguma coisa aí, além do feijão. Se eu te der tudo isso, se eu te der feijão, se eu te der todos os pertences, né, da melhor qualidade, te dou isso. Eu chego aqui na sala de aula, boto isso na tua carteira, na tua mesa, e pergunto, faz a feijoada. Você faz? Você consegue fazer uma feijoada para mim? Provavelmente não. Aqui na sala você não consegue, não tem jeito. Por quê? Porque você não tem capital. O que é o capital aqui? O fogão. Se você quiser fazer uma feijoada, você precisa do fogão. Sem fogão, não tem feijoada. Você também precisa do trabalho. Sem trabalho, não tem feijoada. Você precisa de ter um fogão, você precisa de ter alguém que ligue o fogão, junte os pertences, bote na panela junto com a água, seja lá o que for, eu não sei fazer feijoada, mas você precisa de capital, você precisa de trabalho. E esse trabalho também não é qualquer um. Você precisa ter uma especialização, né, o que a gente vai chamar de capital humano. Porque se você não souber, se eu vou fazer a feijoada, não vai dar, capaz de não dar em nada, eu estrago tudo, queimo os pertences, estrago o feijão. Então, os pertences é aquela parte que vem na memória, que a gente lembra, é o que a gente come, mas ali tem o capital, tem o trabalho, tem capital humano, tem essas coisas que não estão óbvias quando você pega a feijoada. Isso vale para qualquer bem ou serviço que vocês imaginarem. Essa camisa aqui que eu estou usando tem tecido, né? Então você pode voltar, tem lá o algodão, sei lá de que é feita essa camisa, tem todos esses materiais que estão nela. Mas tem aqui um capital, porque foi usado máquina, e tem aqui o trabalho, porque alguém fez isso. E insisto, um trabalho com alguma especialidade. Nem todo mundo consegue fazer a camisa. Claro, se fizer um treinamento e aprender, aí consegue, mas isso demora, tem tempo. Então, quando a gente pensa em crescimento econômico, nós estamos interessados nessas coisas que não estão na feijoada à primeira vista, mas que sem ela você não faz feijoada. É o que nós chamamos de fatores de produção. O capital é o nosso primeiro, e entra aí as máquinas, os equipamentos e as estruturas utilizadas. Se você vai fazer uma feijoada numa cozinha, você precisa de uma estrutura, tem um prédio ali. Esse prédio é capital, alguém botou dinheiro lá. Heller, mas pera lá, eu fiz o curso de economia numa abordagem marxista, e capital lá tem outro conceito. É verdade, Marx usa outro conceito de capital, ele embute uma relação social, e Marx ele tem essa característica. Aqui, não. Esse não é um curso que segue a abordagem de Marx, entendeu? Não estou criticando, não estou elogiando, não estou dizendo nada. Estou só dizendo que aqui nós vamos usar a definição tradicional de capital, que não é a questão de embutir uma relação social. Não é? Lá em Marx é diferente. Se você está numa sociedade que cada um tem
a sua panela, digamos assim, faz sua comida, aí você não tem a relação social do capital. O capital acontece quando uma classe é dona do capital, é dona do meio de produção, e a outra precisa, de alguma maneira, trabalhar para poder usar. Então, é uma questão diferente. Aqui nós estamos usando o conceito tradicional de capital, máquinas, equipamentos e estruturas, é o que eu estou chamando de capital. Se você quiser ter mais capital, você precisa investir. Então você precisa abrir mão de consumo. Você podia pegar aquele dinheiro, consumir, viajar, fazer coisas interessantes. Você abre mão e você acumula capital. Então você quer ter o dono do restaurante, você quer fazer um restaurante, porque você sabe fazer boas feijoadas, você vai abrir mão de recursos ou você vai pegar o dinheiro emprestado de alguém que abriu mão. Então, o capital ele cresce por meio do investimento, mas o investimento tem essa relação de postergar consumo, e daí que vem uma explicação, se você quiser aprofundar essa discussão, para a remuneração do capital, porque se você não tiver ganho nenhum, você não vai postergar o consumo, você vai acabar consumindo logo. Geralmente você usa uma regrinha desse tipo, o capital no período T mais 1 é igual a 1 menos delta, que é a depreciação do capital hoje, ou seja, o que não foi, é a parte que não depreciou do capital, mais o que foi investido. Então, essa regrinha é muito comum de aparecer quando você discute esses assuntos relacionados a crescimento econômico. É a regra de acumulação do capital. Você pode fazer um pouco mais sofisticada, o capital demora alguns períodos, quer dizer, o investimento demora alguns períodos para virar capital, então você investe hoje, mas o capital só aparece daqui, 3 anos, suponho que é uma estrutura difícil de construir, mas a essência está aqui, o resto é filigrama. Tem o trabalho, como eu disse, você só com capital também você não vai fazer nada. Se tiver lá toda a feijoada, tiver o fogão, todos os materiais da feijoada, tiver o fogão, mas não tiver ninguém para fazer, a feijoada não vai se fazer sozinha. Não sei que você tem uma máquina aí que já faça a feijoada, aí é outra história, mas a princípio você precisa de alguém para fazer o trabalho. E o ideal é que, normalmente, aqui o ideal é contar as horas trabalhadas na produção, então quantas horas se trabalha na produção. O trabalho, nem sempre é possível encontrar esse dado, então você usa outros dados. O trabalho depende do crescimento da população, para você ter essa oferta de trabalho, que vai se combinar com capital para gerar produto. Você precisa de ter uma maneira de aumentar o trabalho, outra, se as pessoas mudarem as horas que trabalham, né? Você pode trabalhar mais ou pode trabalhar menos, a gente está falando de horas trabalhadas na produção. E, finalmente, da estrutura demográfica, que nos últimos anos vem ganhando muito peso, né? Quer dizer, você tem que ter, não é só quantas pessoas tem, mas quantas pessoas na idade de trabalho. Tem uma fase de ser muito criança, que não está no mercado de trabalho, e tem as pessoas que também já têm a idade avançada, que começam a sair do mercado de trabalho por conta da idade. Então, esses fatores são importantes. Insisto, a questão da transição demográfica, se a gente volta 50 anos no tempo, é claro que era relevante, mas não era muito discutida, porque não era um problema. Agora, tem aparecido esse problema, nós vamos falar disso mais na frente, mas a ideia de um país que fica velho antes de ficar rico, e aí pode ser um problema. Pode incluir capital humano, desculpa, eu já peguei um errinho aqui, é cheio desses errinhos e eu só pego quando estou apresentando, é o pior que eu tenho que corrigir, às vezes eu não corrijo aqui que estou gravando, ou então na sala de aula porque eu estou apresentando o slide, deixo para depois e acabo esquecendo. Mas quando você fala de trabalho, você pode incluir o capital humano. E capital humano, você pode pensar um conceito muito amplo. Então, eu posso pensar na educação formal, como vocês estão fazendo aqui, em tese vocês estão adquirindo capital humano, conhecimentos que podem ser práticos lá na frente, para o seu trabalho, até para outra coisa, mas que acabe afetando. Tem habilidades, não, a questão de habilidades inatas, isso é muito discutido, não sou eu aqui que vou tentar entrar nessa discussão, eu não tenho habilidade inata, nem adquirida para isso, mas assim, você vê às vezes um virtuoso da música ou dos esportes, né, quer dizer, um grande jogador de futebol, talvez ele tenha uma habilidade lá, que ele esteja incorporado nele. Você tem um grande cozinheiro que tem essa habilidade, ele talvez faça uma feijoada muito boa, mesmo sem ter estudado como fazer feijoada. O outro precisa estudar mais para chegar naquele nível, assim por diante. Tem treinamento, que muitas vezes é feito na empresa, ou às vezes até na prática mesmo, você vai se treinando na prática, aquele exercício da função, você vai aprendendo os truques do ofício, que não se ensina na escola necessariamente. Então, tudo isso é capital humano. Tudo isso é capital humano. É claro que quando você vai para uma pesquisa, você vai acabar tendo que limitar o conceito de capital humano por alguma coisa mensurável, pelo que você possa medir. Tem coisa aqui que não dá para medir. Então, você acaba tendo um conceito mais estrito. Mas, a princípio, aqui nesse nível que a gente está trabalhando, tudo isso é capital humano. Tudo isso é capital humano. E, finalmente, tem o resto.
que é o que a gente chama de produtividade. Não é? Então, aquela parte do produto que não está explicado nem pelo capital, nem pelo trabalho, incluindo capital humano, nós vamos chamar de produtividade. Isso quer dizer o seguinte: duas pessoas chegam na cozinha com o mesmo fogão, com o mesmo capital humano, com a mesma formação, e pode ser que uma faça uma feijoada mais rápido do que a outra, ou melhor, ou alguma coisa assim. Isso eu estou chamando de produtividade ou eficiência, que é, como eu disse, o resto. Há quem chame de medida de nossa ignorância. Aqui, meu conceito é tudo que afeta a produção e não foi incorporado nas outras variáveis, grosso modo, capital e trabalho. Por exemplo, claro, você pode fazer, por exemplo, fazer uma discussão de economia agrícola, na questão agrícola. Aí talvez você queira inserir terra como fator de produção, que é muito importante na questão agrícola. Claro que sem terra você não produz nada, você tem que estar em algum lugar em pé para produzir, né? Ou sentado, ou deitado, ou sei lá, mas tem que ter um pedaço de chão. Normalmente não se coloca porque a produção industrial, então a produção de serviços, não é tão óbvia a ligação da terra com essa produção, mas em alguns setores dado que você definiu os seus fatores, né, capital, trabalho, terra ou capital humano, a parte que sobra, que você não explica do produto com nada disso, é o que se chama de produtividade. Tem a ver com eficiência, tem a ver com conseguir fazer coisas melhores, tecnologia, com tudo isso afeta de alguma maneira a produtividade. A parte não mensurável do capital humano, tudo isso vai afetar a produtividade. Economistas que estudam esse assunto costumam resumir essa discussão numa função. Economistas gostam muito de funções, gostam muito de representação matemática dos argumentos. Eu prefiro sempre começar com argumento, para que a gente entenda a lógica da coisa. Então, a minha função aqui, ela vai precisar. Os argumentos da função vão ser os fatores de produção: capital, trabalho, capital humano, terra. Seja lá o que você entendeu como importante. Fatores de produção são aqueles que agregam valor. Aquele que só se incorpora, como por exemplo o feijão na feijoada ou a linguiça, ele não é o fator de produção. Ele é o tipo de insumo. Então eu estou falando capital, trabalho, terra, basicamente, e aí vem a produtividade correndo por fora. Tipicamente é assim: o produto é uma função do capital, do trabalho, do capital humano e da produtividade. Essa é a abordagem típica que, se vocês forem estudar crescimento econômico, vários livros vão trazer essa abordagem para a gente. Então, você tem o produto, ele é a função desses 4 argumentos. Então, o que é produzido numa sociedade, eu estou supondo que depende do capital, do trabalho, do capital humano e da produtividade, dessas coisas. Claro que isso não é a ferro e fogo, você pode modificar, dei o exemplo já várias vezes, insisto, colocando terra, e aí você tem outro fator. Tem um exercício que se usa, que se chama contabilidade do crescimento, que é exatamente decompor do crescimento do produto quanto vem de cada um desses lados. Então você separa o efeito do capital, do trabalho, do capital humano, da produtividade e de outros fatores que você colocou. E aí você tem uma ideia de qual é o motor dessa economia? Quem é que está puxando essa economia? A economia está crescendo porque ela está investindo muito e tem mais capital, e com mais capital consegue produzir mais? Ela está crescendo porque tem mais gente trabalhando, as pessoas estão trabalhando mais tempo, ou então estão entrando mais jovens, ou ficando até com mais idade na força de trabalho. É capital humano, essa economia fez um grande programa de acumulação de capital humano, por exemplo, uma plataforma de educação espetacular, educou a sua mão de obra e agora ela produz mais. É produtividade, essa economia fez talvez reformas que tornassem as empresas mais produtivas, mudou os incentivos existentes. A ideia da contabilidade do crescimento é decompor esses efeitos para entender da onde está vindo o crescimento em uma dada economia. Para fazer essa contabilidade, você tem que ter uma forma da função de produção. Você tem que dizer qual é a cara dessa função de produção, né? Porque senão você vai ficar enganchado aí, você não vai para lugar nenhum. Então você tem que ter assim, olha, sei lá, é um vezes o outro, um mais o outro, um dividido pelo outro, sei lá. Você tem que ter uma forma de função de produção. Então, você estabelece uma forma de função de produção e segue adiante. Uma forma mais ou menos conhecida é essa que está aqui, eu não sei se está dando para ver direito, acho que sim. Ela é o que se chama de Cobb-Douglas, tem umas modificaçõezinhas, mas ela está me dizendo que o produto per capita, né, eu estou dividindo pela população, é igual a K sobre L, capital sobre trabalho elevado a alfa, L sobre N. Você pode refazer isso da seguinte maneira: Y, produto, é igual a K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Eu só rearrumei os termos e deixei o produto per capita.
E aí você separa esses termos. Os termos estão aqui, você consegue separar. Esse gráfico que vocês estão vendo, é exatamente essa decomposição feita para o Brasil. Então aqui nesse roxo é o produto brasileiro, e aqui vocês estão vendo que em vermelho é o capital, ele é muito responsável pelo nosso crescimento, principalmente nessa fase aqui do crescimento forte. Aqui você vê que inclina bem de escola, ele até vinha junto, o capital e a produtividade, eles vinham mais ou menos junto até aqui meados dos anos 70, digamos assim, mas depois o capital segue e a produtividade fica. E finalmente o trabalho realmente ele tende a crescer um pouco mais devagar, ele cresce às vezes por essas modificações na estrutura da população. O Brasil teve grandes ondas de migração que trouxe gente da economia de subsistência para a economia formal, onde é mais fácil mensurar essa oferta de trabalho. Esses são, então, como cada um participa. Eu quero que vocês reparem num detalhe importante. A produtividade, ela freia. Em algum ponto, a produtividade no Brasil para de crescer. Aqui em algum ponto aqui entre mais ou menos meia da década de 70, esses dados são da Penworth Table. Se usar outras fontes de dados é um pouco mais para frente, às vezes um pouquinho mais para trás. Em algum ponto ali na segunda parte da década de 70, comecinho dos anos 80, a produtividade parou. Ela puxou o freio de mão e nós temos esse longo período de estagnação da produtividade. Isso é uma coisa importante? Isso tem implicações. Então, esse é um fato sobre a economia brasileira que é importante ter em mente quando a gente quer discutir a economia brasileira. Houve um freio na produtividade. O que é importante? Vamos falar desse economista, um economista americano, Robert Solow, ele é professor do MIT. O Solow ganhou um prêmio Nobel. Se você não gosta que se fale prêmio Nobel de economia, aí você fala lá o nome complicado, mas se você for na página do Nobel, eles botam Nobel, então deixa lá quieto, é mais fácil para a gente falar, lá do Banco Sueco. Mas ele diz o seguinte: no médio prazo, o crescimento depende do investimento, ou seja, da acumulação de capital. A acumulação de capital é importante, a poupança, a taxa de investimento é importante, determina muito do crescimento no médio prazo. E também da produtividade, que a produtividade é fundamental. Mas no longo prazo, o crescimento depende da produtividade. E aí talvez a gente comece a entender o nosso problema aqui no Brasil, porque esse motor do crescimento de longo prazo, que é a produtividade, segundo Solow, nessa abordagem, ele está quebrado. O gráfico deixa claro. É a verdinha. Você vê que está quebrado. Está quebrado há muito tempo, está quebrado há uns 40 e poucos anos. Então não adianta você querer culpar política econômica de um ou outro governo errada. É claro, teve política econômica errada, isso contribuiu para crises, mas essa crise de longo prazo ela é muito estrutural do Brasil. Ela passou pela ditadura, ela passou pelo Sarney, passou pelo Collor, pelo Itamar, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, agora pelo Bolsonaro, o negócio não desenrola. Entendeu? Então nós temos um problema sério de produtividade aqui no Brasil. E se Solow tiver certo, e levem Solow a sério, não precisa concordar com ele, mas é um autor que tem muito peso, isso quer dizer que nós estamos sem motor de crescimento a longo prazo no Brasil. Prescott, outro economista, prêmio Nobel, o Solow ganhou o prêmio Nobel exatamente por essa discussão de crescimento econômico. O Prescott ganhou por questões de economia monetária e por flutuações, mas ele também se preocupou com crescimento, assim, praticamente todos os grandes economistas em algum momento se preocuparam com crescimento. Robert Lucas, também prêmio Nobel, certa vez falou que o problema de crescimento é que quando você começa a pensar nisso, você não consegue pensar outra coisa, dadas as implicações envolvidas no tema. Então o Prescott vai dizer o seguinte: políticas que reduzem as possibilidades de competição tendem a reduzir o crescimento da produtividade. Se o Solow tiver certo, essa estagnação da produtividade que nós vimos, ela pode explicar esse não crescimento do Brasil, esse crescimento muito modesto que nós temos. Se o Prescott estiver certo, essa falta de crescimento da produtividade pode estar associada a políticas que nós realizamos que reduzem a possibilidade de competição. O Brasil, é muito difícil criar uma empresa no Brasil e, portanto, é muito difícil incorporar uma nova ideia, uma tecnologia, desafiar as empresas existentes. E o Brasil é uma economia muito fechada. Então, de certa forma, nossas empresas estabelecidas, elas estão protegidas tanto da competição interna de empresas que vão chegando, quanto da competição externa
por conta do protecionismo. Se o Prescott estiver certo, eu sou muito simpático a essa tese, tanto do Solow quanto do Prescott, eu acredito que fazem sentido e explicam um bocado do nosso drama. O Timothy Kehoe, esse aí não tem prêmio Nobel, mas é um economista muito destacado, professor da Universidade de Minnesota, em Princeton teve um tempo, não sei onde é que ele está agora. O Kehoe nos ensina que ignorar efeitos sobre produtividade de políticas econômicas pode levar a depressões, que é outra lição importante. Você, às vezes, faz uma política econômica para combater uma crise, por exemplo, o Brasil fez a partir de 2008, mas se você ignora o efeito dessas políticas na produtividade, isso pode gerar uma grande depressão lá na frente, né? Então, o Kehoe, ele faz esse registro, é um registro que eu acho importante, também ajuda a explicar um pouco do Brasil. Nós fizemos, nos anos 70, políticas muito fortes para gerar crescimento e ignoramos o problema da produtividade no longo prazo, tivemos uma década perdida. Nós fizemos isso de novo ali a partir de 2008, começa um pouco antes de 2008, mas com muita força a partir de 2008, o que nós tivemos foi outra década perdida. E aí tem o Shangtai Hsieh, eu acho que é Hsieh que fala, desculpe, eu não falo a língua, e o Peter Klenow, eles no Quarterly Journal of Economics, 2009, nos principais jornals de economia, eles falam que a alocação errada de capital é um fator determinante para explicar a baixa produtividade. Então, o que é a alocação errada? Investimento ruim. Investimento em empresas que não vão progredir, investimento em estruturas que não vão gerar um fluxo de produto compatível. Então, esse investimento ruim que pode estar associado a essas políticas. Então, assim, você está fazendo um elo, né? Essas políticas que podem levar a investimentos ruins, eles acabam matando a produtividade, e com isso, levando à estagnação. E aí, finalmente, o Paul Krugman, que é da outra turma. O Paul Krugman é um cara mais associado a ideias keynesianas, né? Famoso, porque ele tem um ativismo político muito forte ali pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. E o Paul Krugman ele diz o seguinte: a produtividade não é tudo, mas, no longo prazo, é quase tudo. A capacidade de um país de melhorar o seu padrão de vida ao longo do tempo depende quase que inteiramente da capacidade de aumentar a produção para o trabalhador, que é o que a gente chama de produtividade do trabalho. Então, se vocês perceberem, é um leque muito grande de economistas dando esse foco na produtividade. Do Solow, com prêmio Nobel, do Prescott, com prêmio Nobel, do Krugman, com prêmio Nobel, o Lucas. Então, realmente, assim, é claro que não estou falando de consenso, porque isso não existe, você vai encontrar sempre outras teorias, nós vamos falar um pouco aqui de outras teorias, na próxima unidade, então, nós vamos falar bem de outras teorias, mas é uma parte, pelo menos, importante da teoria econômica, essa visão da produtividade, e também é interessante a visão de que a produtividade depende de arranjos de política locais, ou seja, dependendo de como se estabelece a política econômica e outras políticas até mais setoriais, isso vai levar a produtividade para um lado ou para o outro. E aí vem além ou aquém, depende de como você olha da produtividade. Quer dizer, produtividade tem essa abordagem. Eu sou suspeito e eu gosto de ser bem claro com meus alunos, então é a abordagem que eu uso, essa que foca na produtividade. É daí que eu entendo o fenômeno do crescimento econômico, é super tradicional em economia, é a de Adam Smith. Adam Smith aponta aí no ganho de produtividade de trabalho como o fator que vai explicar a riqueza das nações, né? Ali ele olhando para a divisão do trabalho, essas coisas, mas o efeito é a produtividade do trabalho, mas não é a única. Então tem outras abordagens, uma interessante é o modelo do tipo AK, eles sugerem que a acumulação de capital pode levar a crescimento no longo prazo. Então, isso é uma abordagem muito usada em economia também, ela tem uma visão diferente, e ela diz o seguinte: não, olha, se você acumula capital, aumenta a taxa de investimento, isso pode sim gerar crescimento no longo prazo, ao contrário do que achava Solow, que no longo prazo precisa de produtividade. Onde é que está a chave aqui? Solow utiliza uma hipótese chamada rendimento decrescente. E a ideia é a seguinte: quanto mais você tem de um fator, menor o acréscimo que ele dá à produção. Não é que ele para de dar acréscimo à produção, ele continua dando acréscimo, mas esse acréscimo é cada vez menor. Então, você tem capital? Tudo bem. Primeira unidade de capital, segunda, lá em cima. Você ganha muito. À medida que você vai botando mais, isso não vai funcionando. A não ser que você vá aumentando junto o trabalho. Você teria que aumentar junto todos os fatores. Mas se você aumenta só um fator, por exemplo, e como o crescimento do trabalho é limitado pelo próprio crescimento da população, a gente foca mais no capital, essa discussão. Pelo menos assim, para deixá-la mais interessante. Então, eu vou dar um exemplo que é um pouquinho forçado, mas só para pegar o ponto que eu estou querendo dizer.
suponho que eu estou dando aula lá, aula presencial, não essa daqui, aula presencial, e eu estou copiando no quadro tudo isso daqui. E aí, boa parte do nosso tempo de aula vai ser para copiar isso e depois vocês copiarem. Então fica aquele, professor, não apaga não, ainda estou escrevendo, pá, escreve. Professor, não entendi. Aí vamos supor que a administração da UNB, né, a reitoria, ela diga, não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar um data show. Vamos botar um data show, porque isso facilita. O professor prepara os slides, ele usa o data show e aí ele não precisa mais escrever no quadro e vai ganhar tempo de aula. Nós vamos ficar mais eficientes, né? Há quem diga que não, que o data show destrói a aula. Não vou entrar nessa polêmica. Desculpem, engasguei aqui com a água. Não vou entrar nessa polêmica, se é melhor ou pior, mas para seguir meu exemplo, vamos supor que é melhor. Então agora com data show eu vou conseguir dar mais aula, mais conteúdo no mesmo. Mas suponha agora que você trouxe um outro data show. Não vai ser tão útil. Pode ser mais ou menos útil. Pode ser que com outro data show eu deixe uma imagem fixa, que faça sentido na aula inteira. E eu use o primeiro data show para apresentar o conteúdo. Mas já não é tão útil quanto o primeiro. O benefício que ele traz não é tão grande quanto o do primeiro. E aí ela bota outro data show. Agora tenho 3 data shows na minha sala de aula. Talvez eu tenha outra imagem, talvez não. Talvez eu não tenha mais nem parede para colocar esse data show. Essa é a ideia do rendimento decrescente. Vamos lembrar da feijoada de novo. Agora a gente está sem entrar nos fatores, capital trabalho, mas pensa, tem a feijoada. Está fazendo lá o feijão tá bom. Aí vem amigo comigo. Bota água no feijão. Velha, né? Você bota água no feijão para render mais. No começo, legal, você botou água lá, o feijão continua bom. Você começa a encher de água o feijão, vai ficar ruim o feijão. Vai estragar o feijão. Tem uma hora que não dá mais, você vai virar água aquele negócio. Então, essa é a ideia do rendimento decrescente. Quando você aumenta o capital para um dado trabalho, o acréscimo, o benefício desse aumento vai ficando cada vez menor, no extremo pode até ser 0, mas lá no extremo, no infinito, né, você faz uma hipótese de limite. Vale o contrário, se você tem um determinado capital e vai botando mais trabalho, também não funciona. Imagina o contrário, a gente tem um capital que é a sala de aula com um data show, e eu estou dando aula. Aí botou um outro professor, pode ser que no primeiro momento um professor auxiliar até me ajude. Ele vai perceber, vai tirar dúvida dos alunos, ele pode ser interessante, um assistente na sala de aula, um monitor que acompanha os alunos. Mas na hora que eu botar mais outro, e mais outro, mais outro, tem uma hora que não vai mais ter razão de ser. E aí, esse trabalho que está chegando, depois ele tende a render menos, daí a ideia de rendimento decrescente. Quanto mais do fator dado os outros, menor o acréscimo na produção, menos importante vai sendo isso. Ora, se isso é verdade, Solow considera que é, à medida que você vai acumulando capital, a capacidade do capital de agregar produto vai caindo. Tem uma hora que não compensa nem a depreciação, lembrem que ele deprecia. E aí para o crescimento. Então o capital sozinho não leva a crescimento no longo prazo. Essa é a sacada de Solow. Aí você precisa do progresso técnico. Com progresso técnico, o crescimento aparece. O que o pessoal do AK diz é que não é bem assim. É por isso que a gente fala AK, porque aqui se tivesse um alfa entre 0 e 1, matematicamente é rendimento decrescente. Como não tem, você pode ir crescendo para sempre. Você vê que desse jeito, se a função de produção for A vezes K, sempre que você aumenta K em uma unidade, não importa quanto de K você tem, a produção aumenta de A. Então, o modelo AK, que é essa estrutura, ele tira rendimento decrescente, e aí você consegue crescer só por acumulação de capital, sem precisar se preocupar tanto com a questão de produtividade. Mas eu usei driblar aqui. Por que eu usei a expressão driblar? Porque rendimento decrescente é uma hipótese delicada de você tirar de cena. Bom, aí a nível microeconômico, né, aí a nível micro, digamos, das empresas e das famílias, né, que a macroeconomia é o que a gente está falando aqui, PIB, crescimento de PIB, essas coisas. A microeconomia, ela está olhando para empresas, famílias, essas interações que acontecem nesse ambiente, né, por isso micro, ela olha para o pequeno. Nesse ambiente micro, para você garantir uma série de equilíbrios que vão dar suporte a macro, você precisa do rendimento decrescente.
né, para se garantir que tem uma hora que a empresa estabiliza e para de crescer. As empresas não crescem, dominam o mercado. Aí tem gente que diz, mas elas crescem. Eu digo, eu sei que elas crescem, mas eu não sei se elas crescem, ou tem uma hora que elas param, tem uma hora que elas não param. Rendimento decrescente garante só tem uma hora que elas param. Elas até crescem, mas uma hora elas param. Então quer dizer que sei lá, a IBM era a empresa líder, em algum momento ela perdeu essa liderança. Então, aí vai uma discussão grande lá dos microeconomistas também, que eu não vou puxar, porque senão vai baldear demais aqui a minha discussão de sala de aula. Então, essa visão do AK é uma visão importante. Outra visão, e aqui no Brasil é muito presente, é a chamada desenvolvimentismo. Na próxima unidade, na unidade 2, nós vamos discutir com profundidade, claro, profundidade compatível com o nosso curso, essa ideia do desenvolvimentismo. E por quê? Porque foi a base do desenho da política econômica brasileira no pós-guerra, e nós vamos estudar o pós-guerra. Então, na verdade, nós vamos começar a próxima unidade discutindo um grande debate que aconteceu lá nos anos 40, que contrapunha uma visão mais liberal, digamos assim, da economia, e a visão desenvolvimentista, e depois nós vamos falar de algumas teses desenvolvimentistas, vamos falar de CEPAL, vamos falar de estruturalismo. Aqui eu só quero dar uma pincelada, eu só quero botar na mesa as discussões. Então tem essa ideia chamada desenvolvimentismo. Vocês, aqui quem gosta de acompanhar treta de economista na internet, e tem, viu? Se você nunca participou desse mundo, você pode estar perdendo diversão. O economista gosta de tretar na internet, no Facebook, no Twitter. Como eu sou velho, eu gosto do Facebook. O pessoal gosta mais do Twitter para brigar. Mas é porque eu estou virando tiozão já. Então eu sou do Facebook. Mas tem em todo canto essas tretas. Eu metia nos blogs, entendeu? Como eu sou lá de trás. Mas é um termo que aparece sempre. E se você for no jornal, tem essa questão, abordagem desenvolvimentista, não desenvolvimentista. A ideia dos desenvolvimentistas, volto a dizer, nós vamos detalhar um pouco mais. Claro que para entrar no detalhe do detalhe, você precisa de um curso completo. Aqui no nosso departamento tem economistas dessa abordagem. O professor Ricardo Araújo trabalha com essa perspectiva. O professor José Luiz Oreiro trabalha com essa perspectiva. O professor Nelson Barbosa, Adriana Amado, Daniela Fredo. Tem um monte de professor. É até ruim ficar citando, que eu esqueço alguém. Parece que eu estou de má vontade. Eu não estou, só porque também não dá para listar. Mas tem vários professores que trabalham com essa abordagem aqui. Nós temos uma área no Departamento de Economia Política, chamada Economia Política, essa área que concentra vários desses professores. Então, quem tiver interesse, lá. Aqui é uma pincelada, lá na frente é um pouco mais profundo, mas longe de esgotar o assunto. Mas o desenvolvimentista, ele acredita que a estrutura produtiva é a chave para gerar crescimento do produto per capita e da produtividade. Então, a produtividade para eles é até importante, não é que eles não consideram importante, mas ela depende da estrutura produtiva. O que eu falo de estrutura produtiva? Da composição da economia nos setores agropecuária, serviços e indústria. Eles acreditam que como se dá o tamanho de cada um desses setores, a importância da indústria, da agropecuária e do serviço, ele é fundamental para entender o desempenho da produtividade e do produto per capita de uma economia. A indústria, mais especificamente a indústria de transformação, a manufatura mesmo, porque tem a indústria extrativa, tem a indústria da construção, eles aqui falam muito da indústria de transformação, indústria automobilística, aquela indústria que está criando, que está produzindo. Ela seria o motor dos ganhos de produtividade na visão desenvolvimentista. Então, se você quer ser um país rico, o típico desenvolvimentista acredita o seguinte, olha, um país só vai ser rico se ele tiver uma indústria forte. Se não, esquece, ele não vai ficar rico. Ninguém vai ficar rico na base da agricultura, nem do serviço, embora a gente possa discutir onde está a fronteira de serviços e indústria, mas aí já é outra discussão. Eles têm esse foco na indústria. A coisa vai mais além. Eles também acreditam que se você está num país emergente, antigamente falava subdesenvolvido ou periférico, o nome que vocês quiserem dar. A turma aqui que... América Latina, boa parte da África, Ásia, essa turma aí que tem menos renda, digamos, a gente chama de emergente hoje em dia. Essa indústria não vai se desenvolver naturalmente. Ela não vai se desenvolver por conta própria. Enquanto uma visão, às vezes chamam de ortodoxa, eu não gosto desse termo ortodoxo, ele precisa ser muito qualificado. Às vezes chamam liberal, mas também é infeliz, porque o liberalismo é uma doutrina filosófica, vai muito além da economia. Às vezes a gente confunde as coisas. Mas essa visão tradicional, ela acredita assim, tudo bem, a indústria, não é que a indústria não é importante, assim, não é tão importante como vocês dizem, mas é interessante a indústria, é bom que tenha. Mas ela vai surgir.
Ela vai surgir, à medida que apareça a necessidade, o desejo, ela vai surgir. Mas eles dizem não, não vai. Ela só vai surgir se existir políticas públicas, quer dizer, papel do Estado, o Estado tem que estar aí dentro, desenhadas com esse objetivo. Senão, ela não vai surgir e o país vai ficar estagnado. Que políticas são essas? Pode ser, por exemplo, cambial, no sentido de dificultar a entrada de produtos importados. Pode ser subsídio, então você chega lá para o empresário e diz, investe na indústria que eu te dou um prêmio aqui, um prêmio qualquer, um dinheiro, uma redução te dou crédito barato. Proteção, não, faz a tua indústria aqui no Brasil que eu garanto que os estrangeiros não vão poder competir com você aqui. Aqui no Brasil o mercado é seu. Tem várias, o importante, tem várias mesmo, e entre eles vivem discutindo também qual é a mais eficaz, mas o importante aqui é que eles têm essa ideia de que sem uma política desenhada para a indústria, uma política industrial, como se chama, a indústria não vai para lugar nenhum. E ultimamente, né, mas ultimamente também não é de 2 anos para cá não, viu? Lembra que a gente vai ficando velho, ultimamente às vezes são muitos anos. Mas apareceu a ideia de complexidade, que tem a ver com quão complexa é a estrutura produtiva, ou seja, produtos que precisam de muitos processos, né? Então se eu vou fazer um produto simples, né, um artesanato, às vezes são poucos processos entre a matéria-prima lá e chegar no produto, né, um vaso. Muito trabalhoso, às vezes muito refinado. Agora, para fazer certos produtos, um computador, eu tenho vários processos, então você vai criando uma complexidade maior, e eles alegam que então essa complexidade é que seria a chave para o crescimento do PIB per capita e da produtividade. Bom, eu quero que vocês deem uma olhada aqui para vocês entenderem por que essa discussão é complicada, entendeu? Isso aqui é a estrutura da economia brasileira, né? Lembra que eu disse? Os desenvolvimentistas olham para a estrutura. Se você olha, a partir de meados dos anos 80, a indústria, que é esse azulzinho aqui, ela começa um processo de queda muito forte, né? Quer dizer, se você olhar hoje aqui no Brasil, esse aqui até 2020, esse gráfico, nós temos menos indústria do que nós tínhamos nos anos 50, bem menos. A indústria hoje é menor do que era nos anos 50. Você tem uma queda também da agricultura e quem ganha é serviços, quer dizer, o Brasil vira uma economia de serviços. Num certo sentido, isso é normal. Praticamente todos os países viram um processo desse tipo. Isso é normal. O que os desenvolvimentistas dizem é que no Brasil aconteceu muito cedo. Aconteceu muito cedo. Por quê? Por que ele é normal? Olha, porque os produtos da indústria tem uma hora que limita. Por exemplo, você não vai ter 4 geladeiras em casa, não faz muito sentido. Então, à medida que a sua renda vai subindo, você vai consumindo produtos manufaturados, você quer uma geladeira, uma televisão, computador, essas coisas todas, mas depois você quer serviço, né? Você quer viajar, você quer turismo, você quer restaurante, você quer ir para o teatro, você quer essas coisas. E aí você começa a demandar, e aí o serviço começa a ter um papel mais importante, entendeu? Mas o que alega é que foi muito cedo, mas o fato, isso é fato, é que houve sim uma queda muito grande da indústria. Isso é um problema? Para um desenvolvimentista é um problema central da economia brasileira. Para outras abordagens, não, isso não é um problema, é só uma transformação natural e talvez até desejável da economia. E isso acontece na indústria, mas não é assim, porque como eu disse, a indústria tem várias peças lá dentro. Tem a extrativa, que é mais básica, tem a construção, mas a indústria de transformação que tem uma queda muito grande, ela cai muito. Não quer dizer, não é que a indústria caiu porque, sei lá, esgotou nossas jazidas de minério e daí caiu a indústria extrativa. Não. A queda muito forte da indústria como percentual do PIB. Isso aqui é em percentual do PIB, né? Ela também acontece na indústria de transformação, que está trocada a legenda, obviamente, aqui está como indústria de transformação fosse o azul, mas não é, né? Porque a total da indústria é o que é maior. Então, peço desculpas, a legenda está trocada, mas a indústria de transformação, esse de baixo, e vocês veem a queda muito forte, ela está chegando em 10% do PIB, isso era nos anos 50, antes do processo de industrialização, ela chega a mais de 30% do PIB, quase 35% do PIB, 33% se eu não me engano, e ela hoje está em 10%. Então, se você conversar com o economista desenvolvimentista, para eles, o grande problema é essa queda da indústria, e que o governo tinha que fazer política econômica para reverter esse problema. Se você conversa com um economista, chame de reformista, de liberal, de ortodoxo, o nome que você quiser, ele vai dizer que não, que o grande problema é essa estagnação da produtividade, que essa estagnação acontece porque os incentivos no Brasil são muito distorcidos, nós não temos competição suficiente, ou que falta capital humano, ou que tem problemas de gargalos de infraestrutura. Você vai buscar algum lugar, mas a ponte está direto na produtividade, não passa pela indústria. A indústria aqui é lateral. Então, essa discussão é importante porque, insisto, não só durante o curso,
mas como se você abrir o jornal, você vê essa discussão, é bom ter uma ideia. Paro esse vídeo por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de flutuações, para confirmar isso mesmo. Na próxima aula nós falamos de flutuação. Muito obrigado pela atenção de vocês.